Oi, Flor, tudo bem? Gente, vou só dar uns minutinhos, tá? Pra que o Instagram avise a todos que nós já estamos online. E eu já vou começar, tá? Prometo ser breve hoje, não ocupar muito tempo de vocês, né? Que a última live eu me estendi bastante, né? Eu empolgo, mas eu pretendo ser mais leve, fazer uma live mais curta para não ocupar muito tempo e para ficar depois uma live que as pessoas gostem de assistir, né? Lives muito longas as pessoas geralmente não assistem. Só mais um minutinho e a gente já começa, tá? Quem tava aqui na live passada? Nós conversamos na live passada. Eu nem lembro mais do que nós conversamos, mas foi um assunto que a gente ficou bastante tempo. Deixa eu até ver aqui. Sobre os rins, conversamos sobre os rins na live passada. Bem, vamos lá, né? Vamos começar. Hoje nós vamos conversar sobre psoríase, né? E como que você pode ajudar o seu paciente quando ele tem psoríase. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês, a companhia de vocês aqui, né? Falar para vocês serem muito bem-vindos, vocês sempre são muito bem-vindos aí na live. E esse aqui é o nosso momento, onde eu aproveito para a gente conversar sobre como que os exames laboratoriais eles podem te ajudar a aumentar a sua credibilidade e ajudar a potencializar aí os seus resultados estéticos. Então esse é o momento que eu chamo de educação continuada, porque todos nós vamos crescendo e aprendendo juntos. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma sugestão, algum acréscimo para comentar, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. E a gente vai construindo aí nós vamos construindo um raciocínio lógico e vai aumentando aí a nossa dimensão, tá? Então acho que aproveita esse momento pra gente evoluir, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre psoríase. Psoríase, eu não sei se vocês perceberam isso aí no atendimento de vocês, na clínica de vocês, na rotina de vocês, mas ela tem aumentado, principalmente aí devido a vários fatores que nós vamos conversar no decorrer da live, mas desse ano, do ano passado para esse ano, muitas pessoas têm se queixado da psoríase, pessoas que até então não tiveram essa queixa antes, começou a relatar esse problema e essa disfunção. E o que eu percebo com isso? Porque vários outros fatores, mas principalmente também por causa do emocional, por causa da pandemia, isso está se tornando mais presente, mais comum. Então a psoríase, gente, nada mais é do que uma doença de pele crônica, né? Ela não é contagiosa, não passa para outra pessoa, fica em paz, mas ela é uma patologia que causa desconforto. A pessoa fica feia, se sente incomodada, com autoestima diminuído, então geralmente apresenta-se também vermelhidão, coceira, e quando a pele tem aí um machucado, tem uma lesão, que no caso é o que acomete por causa da psoríase, essa pele fica mais vulnerável também a ter contaminantes de outros agressores, enfim. Então isso acaba potencializando a entrada de outros agressores e o paciente pode vir em consequência a desenvolver aí um outro problema.
Para a gente começar a falar um pouquinho das doenças autoimunes, eu preciso passar brevemente, muito rápido para vocês, em relação sobre o nosso sistema imunológico. Então, o que acontece, né? Por que nós temos problemas autoimunes? O nosso sistema imunológico, ele é preparado para nos proteger. Então, o nosso corpo, ele está constantemente sendo exposto a diferentes tipos de agressão. Então, vamos pensar, a pele é o nosso órgão que nos protege aí do meio externo, das agressões do meio externo, mas nós temos a boca e tudo que a gente se alimenta, tudo que nós colocamos para dentro, ou é para o nosso bem ou acaba sendo aí para o nosso mal. Então, o sistema imunológico, quando ele está funcionando adequadamente, ele faz com que o nosso corpo tenha aí um equilíbrio. Então, a gente consegue se contaminar, ele consegue ir lá e nos proteger e nos defender. E quando o nosso corpo ele está numa perfeita homeostase, quando nós temos aí uma suplementação adequada, quando nós temos equilíbrio de vitaminas, equilíbrio de minerais, equilíbrio hídrico também, a gente está oferecendo recursos para que o nosso sistema imunológico, para que ele trabalhe de uma forma satisfatória. E, consequentemente, a gente vai começar a ter uma resposta positiva aí dessas agressões. Quando o paciente começa a ter sintomas, como por exemplo assim, gripe constantemente, candidíase por repetição, herpes, essas pequenas coisinhas que são mais tranquilas, mas que a gente começa a ter com uma certa frequência, já são pequenos sinais de que o nosso corpo está nos dizendo, está nos sinalizando de que algo não está bem, que ele está começando a ter um desequilíbrio aí do nosso sistema imune. E aí, vamos dar um tempinho para os nossos cachorros, né? Porque eles também querem conversar. Quando a gente começa a se alimentar, por que eu tô falando muito em alimento? Porque a grande parte da origem das doenças autoimunes, elas são provenientes de alimentos inflamatórios. E geralmente essa comete na fase mais adulta. É difícil você ver talvez uma criança com psoríase, uma criança com uma disfunção assim. Mas conforme a gente vai introduzindo esses alimentos, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque senão eu dou um tempinho para os meus cachorros parar de latir. Coloca o fone, verifica aí alguma coisa. Estão conseguindo? Bem, se ninguém respondeu, eu vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês sinalizam por aí. Então, olha só, o nosso intestino, ele é considerado o nosso maior órgão imunológico, né? Nos últimos 10 anos, tem acontecido muitos estudos sobre o intestino e ele tem deixado de ser um órgão menos importante e tem começado a ser um órgão de topo, tá? Então ele tem tido hoje uma importância muito relevante. Tanto que não se fala muito, não se falava no intestino antigamente e hoje praticamente tudo que acontece no corpo depende de como que está o organismo. Então hoje já se comprovou através da literatura científica que tudo do nosso corpo, 80% é culpa ou benefício do nosso intestino. Quando nós não temos um intestino que está funcionalmente ativo, começa a ter essas diferentes disfunções e isso vai evoluindo para essas doenças autoimunes. Então, todas as doenças autoimunes, em especial, hoje eu estou comentando sobre a psoríase, mas seja ela o lúpus, seja a alopécia, a artrite reumatoide, que seja doenças de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune tireoide, seja, enfim, várias delas são provenientes da mesma origem. O seu intestino começa a ter uma disfunção e você vai desenvolvendo aí doenças autoimunes. Lembrando que quem tem doenças autoimunes nunca tem uma doença autoimune, ela tem várias doenças autoimunes, um conjunto disso. E por que isso acontece? Por causa do mimetismo ortomolecular. Mimetismo é como se fosse assim.
O nosso corpo, ele tem algumas situações, algumas sinalizações que são muito semelhantes. A sequência de aminoácidos dessas reações confundem. Então, quando a gente tem o sistema imunológico ativado, ele pode produzir anticorpos para defender aquela região e acabar acometendo regiões mais distantes por causa desse mimetismo. Então, por isso que a pessoa que tem uma doença autoimune, dificilmente ela tem somente uma doença autoimune. Ela começa a ter várias outras doenças. Agora, o que acontece? Uma fica predominante. Ou seja, eu nem posso falar que ela é a mais grave, né? Mas ela começa a te apresentar mais sinais e sintomas e te causar mais prejuízo em relação às outras. Mas, por exemplo, o paciente que tem uma doença autoimune de tireoide, o Hashimoto, ele geralmente tem o lúpus, associado talvez de uma psoríase, associado de uma artrite reumatoide, então vai virando uma consequência. E tem alguns pacientes, desenvolve mais em um órgão do que em outros órgãos, tá? Mas a pessoa que tem uma psoríase, que é a doença de pele, né? Que é a autoimune de pele, ela certamente vai ter um outro agravante também. Então, vale a pena você pesquisar desse paciente, fora o perfil inflamatório, o perfil nutricional, avaliar a tireoide desse paciente também, tá? E assim, em 2003, nós tivemos o mundo ganhou um projeto muito importante, que é o Projeto Genoma. E qual que foi a intenção desse Projeto Genoma? Era codificar, mapear todos os genes que nós temos no corpo. E antes de acontecer esse Projeto Genoma, acreditava-se que nós, humanos, éramos os seres que tinham mais genes aí do universo. E muito pelo contrário, foi para uma grande surpresa dos pesquisadores que eles concluíram que um grão de arroz do arroz mais simples, né, precisa de ser um arroz preto ou um arroz, né, sofisticado, o grão de arroz mais simples, ele tem menos gene do que nós. E aí em 2008, ainda dando sequência aí desse projeto Genoma, esses pesquisadores fizeram o projeto microbiano. Então eles queriam mapear as bactérias do nosso corpo. E o que eles descobriram nesse projeto, que foi assim, a novidade, né, que foi diferente para eles, que eles não estavam esperando, que foi algo surpreso, que o nosso corpo, ele possui muito mais bactérias do que células. Então, para cada uma célula que nós temos 10 bactérias. Então, o corpo humano, ele é muito mais bactérias. E onde que eu quero chegar nisso? Que nós temos no nosso corpo para ajudar o nosso sistema imunológico, até como uma maneira de imunologia, nós temos bactérias que fazem parte da nossa flora, que nos protege na pele, que nos protege no intestino, na boca. Todo o nosso corpo ele é repleto de bactérias e essas bactérias fazem um dos seus papéis, que é nos ajudar nessa proteção. Quando nós temos um desequilíbrio, ou seja, o nosso intestino, quando ele está em simbiose é equilíbrio, é o normal. Quando nós temos bactérias patogênicas em menor quantidade, as bactérias boas para o nosso corpo em maior quantidade. Então, isso chama simbiose. Quando nós temos simbiose, o nosso intestino, ele consegue fazer a filtração do que ele quer para o nosso corpo e o que ele não quer para o nosso corpo. Com a introdução dos alimentos inflamatórios, dentro deles eu vou repetir os quais que são os mais inflamatórios. Todos os alimentos derivados de leite. Durante muito tempo acreditou-se que que a lactose, né? Que a lactose era a maior vilãozinho aí dos alimentos derivados de leite. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós temos uma enzima que é capaz de quebrar a lactose. Conforme nós vamos envelhecendo, ficamos pessoas mais maduras, o nosso corpo entende que nós não precisamos mais amamentar. Se nós não estamos mais amamentando, não há necessidade do nosso corpo de produzir essa enzima. Então ele para de produzir essa enzima, então nós temos uma dificuldade de digestão da lactose. Então a lactose ela foi vista durante muito tempo como algo maléfico e ela ainda é maléfica para nós, exatamente por esse motivo que eu expliquei para vocês. Portanto, a literatura tem afirmado que o grande vilão dos derivados de leite não é somente a lactose, porque se fosse somente a lactose, nós poderíamos fazer uso
de enzimas, né, de lactase para poder quebrar essa lactose, ou até mesmo de fazer uso de alimentos derivados de leite que não contém a lactose. Portanto, eles descobriram que o vilãozinho, que o mais chatinho, que o mais prejudicial para nós é a caseína. A caseína é a proteína do leite. Essa proteína, ela é altamente inflamatória. Nós somos educados desde que a gente nasceu a tomar leite e ingerir alimentos que contêm leite na sua fabricação. Então, desde muito precocemente, eu acho que eu posso até falar que quase que desde que a gente desmama, né, do peito da mãe, nós estamos já sendo, já está sendo introduzido em nós alimentos com derivados de leite e alimentos aí inflamatórios. Então, isso vai causando inflamação no nosso intestino, vai causando lentamente e silenciosamente. Por isso que a gente tem aí as inflamações subclínicas, porque isso acontece de uma forma muito lenta, mas é lento e constante. Então, nós temos aí de alimentos inflamatórios a lactose, a caseína, o glúten e o álcool, o açúcar. O açúcar, ele é o grande dos vilões, porque tudo que é gostoso tem açúcar e a gente come muito açúcar. E o açúcar, ele é um alimento que os fungos, as bactérias gostam muito. E quando a gente começa a colonizar o nosso intestino por fungos, por essas leveduras ruins, isso consegue potencializar aí a inflamação. Então, o açúcar de todos eles é o vilãozinho maior. Mas aí, concluindo, quando a gente começa a fazer uma ingestão constante desses alimentos inflamatórios, isso vai agredindo o nosso intestino, deixando ele mais permeável. Então, nós temos aí a síndrome do intestino impermeável. E o que acontece com isso? Esse intestino, ele perde a capacidade de filtração do que é bom para o nosso corpo e do que é ruim para o nosso corpo. No nosso intestino, nós temos algumas células de defesa que elas reconhecem que está sendo agredido e começa a produzir anticorpos para nos defender daquelas agressões. Só que por causa do mimetismo que nós temos no nosso corpo, o mimetismo ortomolecular, quanto o nosso intestino, quanto o nosso corpo começa a produzir esses anticorpos para defender aquelas agressões lá do intestino, ele perde o bom senso de falar assim, nossa, estou sendo agredido somente aqui no intestino. Ele começa a produzir anticorpos para várias situações, vários sistemas e vários órgãos, várias células nossas. Então começa as doenças autoimunes a se tornarem mais frequentes, mais agressivas e cada vez mais precoce. Então, lembra que eu comentei no início que as doenças autoimunes geralmente elas são aí de adultos jovens para frente? Hoje nós estamos tendo também doenças autoimunes muito precoces e uma delas é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que ela acontece geralmente na fase de criança. E por que isso tem acontecido? Fatores genéticos? Sim, fatores genéticos também influenciam, mas está muito mais associado aos hábitos e estilos de vida. Depois que nós tivemos aí o Projeto Genoma, esse Projeto Genoma ele ajudou a gente a entender melhor que nós não precisamos mais sofrer com as nossas heranças genéticas, ou seja, nós não precisamos mais ser fardados como que eu falo? Fardados a ter aquela patologia, entende? Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo. A minha mãe teve diabetes, então, consequentemente, eu vou ter diabetes porque minha mãe teve. Meu pai teve câncer de X coisa, então eu posso vir a ter também porque meu pai teve. Então, isso são heranças genéticas que nós temos e isso existe. Então, se os meus pais tiveram uma patologia muito grave, significa, pode ser, eu tenho uma chance muito grande de ter esse gene dentro de mim. E o que esse projeto Genoma ele veio para nos alertar? Que por mais que eu tenha esses genes no meu corpo, no meu organismo, na minha genética, na minha herança, se o meu estilo de vida, se os meus hábitos alimentares,
for saudável, se for bom, eu posso manter esses genes inativos. E isso chama de epigenética. Então é assim, a sua relação com o meio externo que faz com que alguns genes sejam ativados ou não ativados, tá? Então nós não precisamos mais sofrer com aquele fardo assim, eu vou ter tal patologia porque o fulano teve, eu vou ter também. As suas chances de ter aquela patologia é grande, tá? Mas se o seu estilo de vida for diferente do estilo de vida da outra pessoa, você não vai desenvolver aquele gene, ele vai estar inativo. Tá bom? Isso justifica também o porquê que pessoas gêmeas, alguém desenvolve uma patologia muito grave e o outro gêmeo não desenvolve. Então pode certamente é porque um gêmeo tem um estilo de vida, a epigenética do universo ajudou ele e não ajudou o irmão, tá? Então isso é diferente. Então depois que nós tivemos aí o projeto Genoma, nós conseguimos ter uma vida mais leve, sem carregar aquele fardo de que eu vou ter também aquela patologia, ok? Portanto, o diabetes tipo 1, que acomete aí muito criança e está cada vez mais comum, ele se dá também porque ele é uma doença autoimune. Ou seja, a pessoa está começando com uma alimentação errada desde muito precocemente. E o organismo, na tentativa de reparar essa situação, desenvolve aí anticorpos contra o seu próprio corpo, na intenção de assim, o que está acontecendo? Eu não te conheço, então eu vou te agredir. E aí o diabetes tipo 1, a doença autoimune, agride o pâncreas, principalmente aí as células que são responsáveis em produzir insulina. E dependendo do nível de agressividade dessas células do pâncreas, a pessoa pode até não produzir nada de insulina e ficar dependente 100% de insulina. Então isso está comum. E se vocês forem verificar, cada vez mais crianças estão... Já é normal ser de criança, mas de criança um pouquinho mais adulto, né? E hoje nós temos crianças cada vez mais jovens, mais crianças mais novinhas com diabetes do tipo 1. Mas aí vamos focar então na nossa pele, né? Por que eu foco, tento trazer isso para o nosso universo? Porque nós que somos profissionais estetas, a pele é a nossa matéria-prima de trabalho. Então, se nós queremos oferecer para o nosso paciente um rejuvenescimento, uma pele de porcelana, uma pele bonita, com menos flacidez, com menos rugas, com menos agressões, nós precisamos de dominar a nossa matéria-prima, certo? E para isso, nós precisamos entender que várias disfunções do nosso corpo acometem a nossa matéria-prima. Então, é impossível aos meus olhos eu pensar que nós profissionais estetas podemos oferecer uma pele mais jovem, uma pele mais bonita, se nós não entendermos que a nossa pele ela sofre consequências de outras agressões internas. Então, para a gente pensar no primeiro momento de tratar uma disfunção de pele, nós precisamos primeiro recuperar aí o nosso organismo, tá? Mas então vamos voltar aí para a psoríase. O nosso intestino, ele tem aí mais ou menos 8 metros, que são aí 6 metros de intestino delgado e mais ou menos 2 metros de intestino grosso. O intestino delgado, vocês perceberam que ele tem 6 metros e o grosso tem 2? Isso existe um porquê, a fisiologia tem um porquê que isso acontece. O intestino delgado, ele é responsável pela nossa imunidade. Ele produz células que são sinalizadores e que ajudam todo o corpo na imunidade. Então, por isso que ele ocupa a maior extensão. E quando esse intestino ele está inflamado ou impermeável, ele perde essa capacidade, esse bom senso, essa sinalização da imunologia. Então, a gente começa a ter aí a produção desses anticorpos. Em especial a psoríase, que é o tema de hoje, mas eu quero que vocês compreendam que qualquer doença autoimune, ela tem como base aí o nosso intestino. Então, quando a literatura fala assim que 80% dos resultados estéticos depende do intestino, é porque o intestino, 80% depende da nossa saúde. A nossa saúde depende do nosso intestino. Então, se a gente quer pensar em recuperar aí a psoríase do nosso paciente, nós temos que pensar em recuperar primeiro o intestino.
Ainda se fala muito que as doenças autoimunes não têm cura. Quando eu fiz biomedicina, para quem não sabe, eu fiz biomedicina, foi a minha primeira graduação, e depois eu fiz odontologia. Quando eu fiz bio, eu me formei em bio em 2006, já faz bastante tempo, né? E eu lembro que na minha faculdade de bio, eu aprendi que doença autoimune, uma vez desencadeada, uma vez desenvolvida, nós não teríamos cura. E eu cresci com isso até um certo tempo, até eu começar a se autoestudar, ser autodidata e tal. E eu tive também dermatite atópica. Então isso foi que fez com que eu viesse para esse mundo de saúde integrativa. E quando a gente pensa em doenças autoimunes, se nós que somos profissionais da área da saúde muitas das vezes achamos que a doença autoimune não tem cura, o paciente ele tem essa visão muito mais fiel na cabeça dele do que nós. Então ele já tem meio que assim uma aceitação de que não tem solução, ok? Portanto, quando a gente consegue recuperar o estilo de vida do paciente, recuperar o intestino, a integridade intestinal desse paciente, levar ele novamente para uma simbiose, a diminuição dessas doenças autoimunes, elas geralmente diminuem. Então, hoje, eu arrisco a ser bem ousada em falar que, com exceção do diabetes tipo 1, que ainda está um pouco complicado, as demais outras doenças autoimunes, a gente consegue sim controlar, consegue sim até ter cura, mas isso não depende de nós, depende do paciente. E por que o resultado para essas disfunções, elas são resultados difíceis e por que é muito mais conveniente para o nosso ego como profissional falar para o paciente que não tem cura? Porque o paciente ele não colabora com o tratamento. Para que a gente consiga oferecer uma integridade intestinal, o paciente precisa abdicar de alimentos inflamatórios. Se ele não abdicar desses alimentos, nós não vamos conseguir recuperar a saúde interna desse paciente e, consequentemente, não vamos conseguir oferecer resultados satisfatórios. Então, o que acontece? Para diminuir o nosso ego de assim, a culpa eu não estou conseguindo ter uma resposta positiva nessa disfunção, eu falo para o paciente, olha, você tem uma doença autoimune e isso não tem cura. Porque aí qualquer melhora que eu proporcionar ao paciente, ele vai entender assim, nossa, já melhorou, porque não tem cura, então já estou satisfeito. Então fica eu acho isso uma desculpa para com o paciente, tá? Então há necessidade de jogar limpo com o paciente, para que o próprio paciente entenda que se ele quiser ficar livre daquela doença autoimune, ele precisa colaborar. Então ele precisa sim parar de comer alimentos que contêm leite animal, ele precisa de parar de comer glúten, ele precisa de parar de comer, de tomar álcool e por aí vai. E quando o paciente ele se abdica desses alimentos inflamatórios, o seu organismo recupera bastante. Em março agora de 2021, eu tive a terceira edição do curso, terceira ou segunda, não lembro, do curso de cadáveres que eu faço em parceria com uma colega. E aí nesse curso eu dou uma introdução sobre os exames laboratoriais, sobre a saúde integrativa e enfim. E o que acontece? Nesse curso eu fiz um desafio com essas alunas daquele curso de nós ficarmos 120 dias sem ingerir alimentos inflamatórios. Então são eles: derivados de leite, glúten, álcool e diminuição do açúcar. Quando eu falo diminuição do açúcar, é porque é muito impossível a gente ficar sem açúcar completamente, porque eu fiquei sem açúcar industrializado, mas eu comia açúcar proveniente da batata doce, das frutas, né? Então, não dá para ficar 100% sem açúcar, mas o açúcar industrializado eu fiquei sem. E nós eu não sei, né? Eu cumpri a minha parte do acordo, eu consegui ficar aí os 120 dias sem comer esses alimentos. Gente, a pele melhora drasticamente. Pele, cabelo, unha, libido, humor. É literalmente outra pessoa. Você realmente se transforma.
Mas viver essa experiência de ficar todos esses dias sem alimentos inflamatórios foi excelente para eu conseguir sentir a dor do paciente que precisa ficar. Porque eu fiquei sem, por quê? Porque eu optei a ficar sem. Tá? Então eu quis ver como que o meu corpo ia funcionar sem aqueles alimentos inflamatórios. E meu corpo respondeu muito bem, mas foi difícil, não é fácil. Você vai visitar a casa de um amigo, ele te oferece um alimento com o maior bom agrado do mundo, querendo muito te agradar, que tem glúten e que tem leite e que tem açúcar. Você vai numa reuniãozinha, qualquer reuniãozinha, tem glúten, leite, açúcar e álcool. É muito difícil, mas eu consegui. Então imagina assim, eu não tinha um motivo, não tenho uma doença autoimune, não precisava ter ficado sem e eu quis ficar e foi difícil. Imagina para o paciente que para ele ficar livre daquela doença autoimune, ele precisa abdicar desses alimentos para sempre, ou ele volta, a doença autoimune volta também. E é assim, se o paciente demorou, por exemplo, um período, quase 20, 30 anos para desenvolver aquela doença autoimune, vamos pensar em 18 para frente, quando ele se abdica desses alimentos inflamatórios, ele vai conseguir ficar livre dessa doença autoimune. Mas aquilo está ali na sua memória. Quando ele começa a introduzir de novo esses alimentos inflamatórios, não vai gastar novamente 18 anos para voltar. Vai gastar dias. Tipo assim, ele se alimenta no final de semana, na quarta-feira ele já começa a desenvolver esses sintomas. Na quarta, na quinta-feira ele já começa a ter alopecia, começa a ter psoríase, começa a ter aí esses problemas. Então, ou ele se aceita e fica sem para sempre, ou ele vai ficar tendo esses picos. E cada vez que ele tem esses picos são cada vez menores. Por quê? Porque o corpo tem aquela memória. Então, a doença autoimune, né? Exceto aí o diabetes do tipo 1, a gente consegue sim curar o paciente? Sim, desde que o paciente se abdique desses alimentos, o que é muito difícil. E por que eu quis relatar para vocês a minha experiência? Para falar que eu também já fiquei sem, eu também me abdiquei de todos eles de uma vez e que eu consegui. Mas é difícil. E quando você quando você tem essa experiência na sua vida, fica mais fácil você orientar o paciente, ou você consegue, quando você sente isso, você consegue conversar e explicar para o paciente sobre todas as dificuldades que ele vai passar pelo caminho. E você consegue passar isso de uma maneira muito humanizada, porque você vivenciou isso, tá? Então aí, outra coisa que eu queria falar então, vamos pensar em recuperar isso do paciente. O paciente veio para você e ele tem aí uma disfunção de pele, no caso, a psoríase, né, que é o tema de hoje. Para a gente conseguir recuperar o paciente, nós precisamos de ter uma coisa, de fazer algo que é o que eu chamo de 4 R's. 4 R's são os mais importantes, mas se você for ver aí na literatura, hoje nós já temos mais que 4 R's. Tem autores que falam aí já em 6 R's, em 8 R's, e esses R's estão cada vez mais aumentando. Eu sigo os 4, que são o mais básico, são o arroz e o feijão, é mais fácil de você lidar, de explicar. Mas se vocês forem ler sobre isso, vocês vão ver que já existem mais R's, tá? Mas se vocês entenderem bem os 4 R's básicos, vocês terão sucesso em qualquer procedimento que vocês tiverem em relação, que dependam aí do intestino, ou seja, todos. O que são esses 4 R's? Primeiro você tem que remover a causa. Se você não remover a causa, você não vai conseguir ter um procedimento satisfatório. Segundo, você tem que recuperar esse intestino desse paciente. E quando eu falo recuperar esse intestino, é recuperar através da ortomolecular, tá? Eu não quero entrar novamente na discussão da ortomolecular, mas eu quero que vocês entendam que a ortomolecular ela veio para ficar. A ortomolecular, cada vez mais, ela vai ser mais dominante. Então, o profissional esteta que dominar de exames laboratoriais e de ortomolecular, ele vai ser um profissional diferenciado, tá? Então, recuperar o paciente em relação às vitaminas, aos minerais, ao hídrico também. O paciente que tem psoríase, ele tem uma deficiência de vitamina D. Isso é fato, isso já está na literatura, já é sabido. E por que isso? Porque a vitamina D, ela exerce muitos fatores no nosso corpo. Dentre deles também é ajudar aí no sistema imunológico.
Então, se nós temos uma deficiência de vitamina D associado com uma alimentação inflamatória, as chances de nós termos problemas e disfunções são muito maiores, dentre delas também as doenças autoimunes. Então, nós precisamos de pensar em reequilibrar aí a vitamina D desse paciente. Mas não somente isso, magnésio, zinco, selênio, tudo isso. No caso de bariátrica com redução intestinal, trata da mesma forma? Sim, da mesma forma, porque sobrou um pouco de intestino lá. E se sobrou, você precisa de recuperar. E precisa de recuperar com uma ênfase, com uma importância muito maior, porque o paciente que ele é bariátrico, ele tem um intestino menor. Então, pensa bem, se um paciente normal que possui 8 metros de intestino, ele já consegue ter problemas de autoimune por causa do intestino não estar funcionando, pensa um paciente que já tem um intestino menor. Se ele está menor, a chance é muito mais potente, muito mais agravante. Então, esse paciente você vai tratar da mesma forma? Sim, da mesma forma, portanto, você tem que potencializar algumas coisas. O paciente que tem um intestino menor, e se porventura ele ainda estiver inflamado, a capacidade de absorção vai ser muito menor. Então, vamos nesse momento pensar o seguinte: ele está com o intestino íntegro, portanto, é menor. Se é menor, a absorção dele dos nutrientes será menor também. Então, se faz necessário que você potencialize a suplementação desse paciente, porque somente nós, seres humanos normais com intestino normal, só através da alimentação, dificilmente a gente consegue ter todos os nutrientes que nós precisamos. E imagina um paciente bariátrico. O paciente bariátrico vai ter muito mais dificuldade. Então, esse paciente, com certeza, você vai precisar acompanhar ele mais de perto através dos exames laboratoriais, olhar e reconhecer as carências nutricionais dele, acompanhar mais de perto os fatores inflamatórios, fazer aí os marcadores inflamatórios com uma frequência menor, antioxidar esse paciente, desglicar esse paciente, e os nutrientes, a ortomolecular desse paciente certamente terá uma concentração um pouco maior do que um paciente que não é bariátrico. Por quê? Porque vamos pensar, eu, Júlia, não sou bariátrica, com um paciente que a minha capacidade de absorção é maior do que um paciente que é bariátrico. Tá? Então, você tem que pensar nesse paciente, sim, como um todo. Então, as mesmas coisas, a mesma visão. Portanto, você tem que potencializar, tá? Eu não sei se eu consegui responder com clareza a sua pergunta, mas trata-se igual em termos de anamnese, tá? Outra coisa, o paciente que faz uso também, gente, de omeprazol. É muito comum o paciente fazer uso de omeprazol. O meu pai, por exemplo, faz uso de omeprazol. Não sei necessariamente se ele faz uso do omeprazol nesse nome comercial, mas ele faz uso de um prazol qualquer aí da vida, porque ele tem aí um problema gravíssimo de refluxo, e isso se dá por causa de intestino impermeável. Tá, Júlia, e por que você tá me dando toda essa explicação possível e o teu pai tem esses problemas? Porque o meu pai não quer abdicar do leite, meu pai não quer abdicar da cerveja, meu pai não quer abdicar do glúten, o meu pai, ele quer comer e ser feliz. Pronto, então, respondendo aí. E assim como eu tenho meu pai na minha vida que faz uso do omeprazol, e o omeprazol faz com que é a mesma coisa. O omeprazol diminui os seus ácidos, suas enzimas digestivas, ele faz com que você perca a capacidade de absorver vitamina B12, vitamina B9, e isso vai piorando, tá? Então, o que acontece? Da mesma maneira que vocês vão encontrar, que eu tenho o meu pai que quer comer e ser feliz aí nesses alimentos, vocês vão ter pacientes também. Então, vocês precisam de suplementar esses pacientes de uma forma mais eficaz. Mas lembrando que não resolve suplementar esse paciente se você primeiro não remover e não recuperar esse intestino. Então, voltando lá para os R's, nós estamos no R's, eu falei de 2. Eu falei de remover, tem que remover a causa. Eu falei de recuperar. Quando recuperar, eu já estou pensando em todo o trato gastrointestinal. Então, enzimas, as bactérias, as enzimas digestivas, minerais, vitaminas, precisa de recuperar isso. Terceiro R é reinocular. Nesse momento aí é bem-vindo você fazer uso do pré-biótico e do probiótico para ajudar a recuperar esse organismo, tá? E o último R dos 4 é você
reparar ele. Então você ajuda a recuperar através aí dos probióticos e ajuda a recuperar neutralizando não, equilibrando as bactérias aí com o uso de probióticos. Então tanto reinocular como recuperar se dá aí através do prebiótico e do probiótico desse paciente também, tá? Então é importante que vocês façam isso. Então a doença, né, a psoríase, que é o nosso foco, eu sempre tento trazer aí o nosso foco. Quanto o paciente tem, ele é um paciente que fica mais deprimido, mais triste, é um paciente mais sensibilizado. Por quê? Porque aquilo atrapalha o ego, ou a autoestima dele, né? Nós somos pessoas que, por mais que a gente tenta falar assim, né, vamos diminuir a nossa vaidade, vamos tentar controlar aí o nosso estresse e tal, nós somos pessoas que nós temos ego, que nós temos sentimento, que nós estamos preocupados sim com a nossa vaidade. Ninguém quer estar feio, ninguém quer se sentir feio, ninguém quer que as pessoas olhem e tenham piedade porque tá muito feio, né? Então, quando a gente tem alguma disfunção de pele, hoje em especial a psoríase, a pessoa que tem essa disfunção, ela fica mais tristinha, ela fica mais deprimida. E aí, isso desencadeia um outro fator, que é o fator do emocional, que é onde que eu comecei a live de hoje comentando, se vocês perceberam que nesse período de pandemia, se vocês estão tendo pacientes que estão tendo essa disfunção, porque eu notei isso, que os pacientes estão tendo psoríase. Pacientes às vezes comentam só de uma manchinha no cotovelo, outros comentam na cabeça, outros comentam de mais extensões. Mas desde uma pequena extensão a uma maior extensão, eu percebo que isso hoje aumentou. E por que aumentou? Porque nós estamos aí no momento de pandemia, quer dizer, já estamos passando, mas estamos ainda tendo aí surtos dessa consequência aí da pandemia, que foi um momento que a gente teve mais estresse, que nós ficamos mais angustiados, nós ficamos mais preocupados, mais tensos, mais tristes. As pessoas que têm uma tendência a ter aí uma depressão são pessoas que puxaram mais, que desenvolveram mais crise. Então a psoríase, ela aumenta também nesse momento, porque juntou todo o fator externo aí que a pandemia teve pra gente, fora o fato dela já se sentir triste, já estar se sentindo mais coagida. Então nós, como profissionais da área da saúde, e aí nós temos ainda o privilégio de sermos da área da saúde e sermos profissionais estetas, nós podemos sim ajudar o nosso paciente a melhorar todo o corpo dele e, em consequência, melhorar a nossa pele, melhorar a pele que é a nossa matéria-prima, tá? E quando eu falo que nós somos privilegiados por sermos profissionais estetas, eu não estou somente puxando a sardinha para o meu lado como profissional esteta também, mas isso, aos meus olhos, eu enxergo isso como sim um benefício. Nós somos privilegiados, porque fora que nós podemos oferecer para o nosso paciente a casca, né, o externo mais bonito, de forma que ele se sente mais confortável, tenha mais alta confiança, mais leveza, nós podemos cuidar do interno, nós podemos cuidar desse paciente como um todo. E quanto antes vocês entenderem que nós precisamos de tratar o paciente de dentro para fora para que a pele responda melhor, isso vai potencializar mais os seus resultados. Então, aí dentro dos exames laboratoriais, que exame que eu posso solicitar para o meu paciente, para eu pensar, para eu descartar ou não aquele paciente está tendo sim uma doença autoimune ou não. Lembrando, gente, que eu não quero que nós, profissionais estetas, façamos diagnóstico, tá? Nós não somos profissionais médicos e pela pela legislação que rege o Brasil, o profissional que pode fechar um diagnóstico é um profissional médico, tá? Então nós não vamos entrar aí nessa picuinha. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês tenham o domínio dos exames laboratoriais para que vocês possam oferecer alternativas de tratamento para o paciente de vocês, para que vocês possam reconhecer qual que é o problema daquele paciente e através do momento que você identificou qual que é o problema, vocês vão ter recursos para oferecer uma solução, tá? Então, dentro dos exames laboratoriais, quando você pensa em uma doença autoimune, eu acho muito importante que vocês solicitem desse paciente o perfil inflamatório desse paciente e que vocês peçam também FAN. FAN chama fator antinuclear.
é um exame que ele é imunológico, que ele consegue te falar se esse paciente está tendo ou não uma disfunção de imunologia. Esse FAM, o ideal que a gente espera desse FAM é que ele dê tudo negativo, mas às vezes ele dá positivo. E quando eu tenho aí geralmente são 4 itens que tem dentro do FAM, eu espero que todos esses 4 dê negativo. Quando um deles, ou 2 deles, ou um ou mais deles dá positivo, é que o corpo já está falando assim: olha, tudo que eu podia fazer sozinho para te livrar dessa doença autoimune, eu já fiz. Agora eu não dou conta mais. Então, assim, ou você para de colocar dentro de mim alimentos inflamatórios, ou o FAM vai ficando cada vez mais positivo, tá certo? Então, o FAM, ele nada mais é do que uma confirmação de que aquele paciente está tendo uma doença autoimune. E assim, gente, enxerga assim: doença autoimune tem cura sim, tá? O paciente não precisa ser fardado a ter aquilo para o resto da vida. Uma vez que o paciente ele está bem orientado e bem esclarecido, cabe a ele querer te ajudar ou não. E o paciente, quando ele está esclarecido, geralmente ele quer te ajudar, tá? Então, por isso que eu fico insistindo aqui nessa educação continuada, porque eu quero fortalecer a nossa classe de profissionais estetas. Eu quero que vocês parem de ser simplesmente um profissional que façam as mesmas coisas que os outros profissionais façam. Eu quero que vocês tenham recursos e argumentos para conversar com o seu paciente, para identificar uma causa que ajude a promover saúde para aquele paciente. E isso quem pode fazer para vocês são os exames laboratoriais, tá bom? E aí, para ajudar a poder resumir aí a psoríase, então primeiro você já recuperou o intestino desse paciente, perfeito. Outra coisa que nós temos que pensar também é em reduzir o estresse. Reduzir o estresse, eu até abro esse sorriso quando eu vou falar em reduzir o estresse, porque falar assim, vamos reduzir o estresse, é muito fácil falar. Mas vivenciar uma redução de estresse e conseguir controlar o estresse, isso é muito difícil. Porque estresse é assim, ou você tem estresse ou você não tem, né? Tem gente que é zen, tem gente que não é. Então, reduzir o estresse se faz necessário. E isso é muito pessoal e individual. Cada pessoa tem um jeito de controlar o seu estresse. Então, não dá para você falar para o paciente assim, você precisa ser menos estressado. Ok, como que você pode orientar aquele paciente a ser menos estressado? Dentro disso, você precisa apresentar para ele algumas opções e ele vai verificar, dentro do universo, dentro da realidade dele, o que ele se sente mais calmo, menos estressado perante aquilo. Então, dentro disso tem N's. Pode ser ouvir uma música, meditar, pode ser dançar, conversar, assistir um filme, fazer atividade física, então tem que fazer uma oração, enfim, gente, tem muitas coisas. O importante é que o paciente, ele encontre, a partir da sua orientação, algo que ele sinta que, nossa, eu estou conseguindo, tá? Que seja ler um livro, enfim, não sei, o paciente tem que descobrir isso. Eu, às vezes, não consigo controlar nem o meu estresse, né? Então, é complicado. Mas a gente tem que oferecer esses recursos para o paciente. Por que o estresse? Porque o estresse, ele faz uma alteração no nosso cortisol. E o cortisol, ele a níveis fisiológicos, o cortisol, ele é o nosso anti-inflamatório natural do nosso corpo, tá? E quando nós temos picos de estresse, e esses picos são cada vez mais frequentes, nós temos uma oscilação na nossa produção de cortisol. Então, o nosso anti-inflamatório, ele fica mais potente ou mais fraco. Normalmente, ele fica muito mais potente. E quando nós temos esse aumento de cortisol, nós temos aí o aumento do nosso processo inflamatório e, consequentemente, o paciente fica mais vulnerável a desenvolver uma doença autoimune. Então, quando você fala assim, por que eu preciso de controlar o meu estresse para controlar uma disfunção de pele? Por esse motivo que eu acabei de falar, tá? E enfim, gente, dietas que são ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios, vocês podem sugerir ao paciente de vocês
a fazer uso desses alimentos. Vocês podem prescrever para o seu paciente nutracêuticos que são potentes anti-inflamatórios, potentes antioxidantes, tudo isso com a intenção de ajudar, tá? Pessoal, é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre psoríase, sobre na verdade eu tentei puxar para psoríase, mas assim, não tem como falar somente da psoríase. Doenças autoimunes, elas são isso. Então, se hoje eu falei da psoríase, se amanhã eu for conversar sobre lúpus, é a mesma coisa. Se amanhã eu for conversar sobre alopécia, é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. E o que eu percebo de alguns profissionais estetas? Está faltando juntar os quebra-cabeças, está faltando juntar as pecinhas. Então, assim, hoje o tema foi psoríase. Se amanhã eu for falar de outra coisa, é exatamente igual. Então, quando o paciente vier para você com qualquer disfunção de pele autoimune, vocês têm que ter essa maturidade, esse discernimento, esses princípios básicos para conseguir ajudar o paciente. Não espere que eu coloque no meu feed ou que eu aborde um tema aí de educação continuada de acordo com cada tópico. Hoje psoríase, amanhã dermatite atópica, amanhã lúpus, amanhã fulano de... tá? É tudo junto. Então todas elas vocês vão conseguir recuperar através desses princípios dos 4 R's, tá bom? Esses 4 R's vocês são capazes de melhorar bastante o paciente. Enfim, dito tudo isso, vocês têm alguma dúvida? Tem algo que não ficou muito claro? Tudo bem? Geralmente vocês nem se manifestam, né? Aí eu fico naquela dúvida, ou eu sou muito boa para ter explicado algo assim de tão clareza que vocês compreenderam tudo, ou ficou tudo tão tenebroso que vocês não entenderam foi nada e não sabem nem que dúvidas tem. Então eu fico nesses dois extremos, eu não sei se eu ajudei ou se eu tô piorando. De qualquer forma, se vocês tiverem qualquer dúvida ou se surgir alguma dúvida, me mande aí no inbox do Instagram, que quem me conhece sabe que eu tento dar toda uma assistência, que eu tento ajudar e responder todo mundo, tá? Gente, eu peço encarecidamente, por favor, isso é um favor que vocês vão me fazer. Se vocês tiverem sugestões de tema, mandem para mim por inbox ou responda aí algum post no meu feed. Geralmente aos domingos eu coloco um post lá pedindo sugestões de tema e tal. Essas sugestões são importantes para mim, porque aí eu consigo mapear e verificar onde que vocês estão com mais dificuldade, para ver se eu consigo ajudar de uma forma mais assertiva, tá bom? Então me ajudem aí dessa maneira também, ok? Pessoal, um beijo no coração. Muita gratidão por vocês estarem aqui comigo. Obrigada mesmo e até a próxima live. Fiquem com Deus. Quais pré e probióticos? Não tem aí uma receita de bolo, tá? Você pode se orientar. Lembrando que os pré-bióticos, eles são alimentos que você ingere, que sobram resíduos e que as bactérias se alimentam desses resíduos. Então, pré-biótico, quando você for pensar em pré-biótico, você precisa de pensar em oferecer para esse paciente, orientar esse paciente a fazer uso de alimentos que contêm fibras, porque esses resíduos das fibras que são os alimentos para as bactérias. Então, isso é o pré-biótico. E o probiótico, você pode fazer uso de probiótico, compro nas drogarias, nas farmácias de uma forma geral. Aí você pode escolher pelo mais barato ou pelo mais caro, você que sabe, de acordo com o bolso seu e o do paciente. E o que eu sugiro dos probióticos que são compros nas drogarias? Existem uma infinidade de leveduras, uma infinidade de bactérias que nós precisamos de fazer uso, né? Como eu falei para vocês, nós somos muito mais bactérias no corpo do que células. Então, o que eu sugiro? Que vocês façam rodízios desse probióticos. Por exemplo, aqui em casa nós temos o hábito de tomar vermífero pelo menos 2 vezes por ano e consequentemente eu faço uso do probiótico. Então o que eu tento fazer aqui comigo e com meu esposo? A fazer um rodízio do probiótico.
para estar oferecendo para o nosso corpo bactérias diferentes, tá? Se você ficar sempre vinculado na mesma marca, você vai estar sempre fazendo uso somente das mesmas leveduras, das mesmas bactérias, dos mesmos lactobacilos. Então tenta fazer o rodízio de marcas para que você consiga suprir isso de uma forma mais completa, tá? E aí uma outra forma de probiótico também que existe são os probióticos naturais, que são eles derivados aí da coalhada síria, tem o kefir, que é um tipo de probiótico que você consegue natural. O kefir, gente, eu não sei explicar muito bem para vocês sobre isso, porque o kefir você não compra o kefir. Você tem que entrar numa comunidade aí do Facebook, do Instagram, de pessoas que fazem uso do kefir. E aí essas pessoas vão mandar para você uma mudinha de kefir. Mudinha nada mais é do que as bactérias vivas, do que os probióticos vivos, tá? E aí quando você recebe essa mudinha, você cria ela em casa. E o que acontece? Eu não consegui ganhar mudinha. Aí como eu não ganhei mudinha, eu nunca tive mudinha, eu nunca fiz o uso, tá? E a única forma de você ganhar esse kefir é ganhando essa mudinha. Então, talvez vocês tenham mais sorte do que eu e ganhem essa mudinha, e aí vocês façam isso. Vocês podem pesquisar na internet como que fazem o kefir em casa, como que cultiva e tal. Não é tão simples assim, porque como ele se trata de um micro-organismo vivo, você precisa de estar crescendo ele e oferecendo recursos para que ele esteja constantemente vivo. E isso exige uma certa disciplina, um certo cuidado e tal, e eu não tenho também. Fora que eu não ganhei a plantinha, a mudinha, eu não tenho essa disciplina de ficar lá procriando essa mudinha. Então eu faço uso de probiótico de farmácia, tá? Mas aí fica a seu critério. Caso vocês queiram ir para uma linha muito mais natural e queiram orientar o paciente de vocês a não gastar dinheiro com isso, fica sabendo que existe aí o kefir e que você pode orientar esse paciente a ganhar uma mudinha e criar em casa e fazer uso disso direto, tá? Ok? Tudo bem? Esclarecido aí a dúvida dos probióticos e prebióticos? Então tá. Pessoal, beijo de novo para vocês. Fiquem com Deus. Até terça-feira.